Você está perdendo respeito a cada vez que abre a boca. E nem percebe. Olhe ao redor. Quantas vezes você falou e sentiu que ninguém realmente te ouviu? Quantas reuniões você saiu pensando, por que minha voz some no ar? A resposta vai doer, mas precisa ser dita. Aqui está o que ninguém tem coragem de te falar. A forma como você se comunica está matando sua credibilidade. Palavra por palavra, frase por frase. E não é culpa sua, ninguém te ensinou isso. Mas agora que você sabe, ignorar é uma escolha. Vou te mostrar exatamente onde você está errando e como reverter isso antes que seja tarde demais. Se você sente que merece ser ouvido, mas o mundo age como se você fosse invisível, continue aqui, porque nos próximos minutos algo vai mudar. Algo que você carrega há anos sem saber que estava te sabotando. O erro invisível que te trai antes de você falar. Sabe o que acontece antes mesmo de você dizer uma palavra? As pessoas já decidiram se vão te ouvir ou não. Parece injusto, é a realidade. A maioria entra numa sala pedindo desculpas só por existir. Olha para o chão, encolhe para os ombros, suaviza o tom e como se dissesse, desculpa incomodar, mas posso falar? E aí se pergunta por que ninguém leva a sério. Enquanto isso, existe um grupo pequeno, muito pequeno, que entra diferente, sem arrogância, sem barulho, mas com algo que você sente na pele, certeza interior. Eles não precisam provar nada, porque já acreditam que pertencem ali, e os outros sentem isso antes de qualquer palavra ser dita. Sabe o que Marco Aurélio disse? A alma se tinge com a cor dos seus pensamentos. Se você se enxerga como inferior, suas palavras vão carregar essa cor. Mas se sua mente estiver firme, se você treinou sua crença interior, sua fala vai ecoar essa verdade sem esforço. Aqui está o ponto. Você entra em conversas já derrotado, não pelo ambiente, mas pela guerra que trava dentro da própria cabeça. Quantas vezes você imaginou o julgamento dos outros antes mesmo de alguém abrir a boca? Quantas vezes você se encolheu por medo de um ataque que nunca veio? Sêneca alertou: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é exatamente isso que está te destruindo. Os poucos que se destacam aprenderam a resistir a esse encolhimento. Eles sabem que sua perspectiva importa, que sua voz tem lugar, e que o silêncio nascido do medo não serve a ninguém. Carl Jung resumiu bem: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. E é aí que a presença começa. Não em copiar a voz de alguém, não em fingir autoridade, mas em se posicionar como você é, de verdade. Porque a autenticidade é magnética. E é rara. Pense em alguém que você admira, alguém cujas palavras parecem acalmar o ar quando fala. Essa pessoa grita? Domina todas as conversas? Raramente. O que ela tem é uma segurança calma, uma certeza tácita de que sua voz tem peso. Isso não é sorte, é disciplina, é treino, é domínio de si mesmo. Epiteto disse: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E a verdade é esta: se sua mente for dominada, suas palavras vão refletir isso. Mas se você aprendeu a acalmar seus pensamentos, a encarar a vida com compostura, quando você abrir a boca, os outros vão ouvir o som de uma alma firme. É por isso que a elite não se apressa. Eles não entram numa sala lutando por atenção, não distorcem suas palavras para agradar, não falam só para preencher o silêncio. Eles entendem que o poder não está em buscar aprovação, está em carregar clareza. O silêncio não os assusta, porque o silêncio faz parte da presença deles. Quando falam, é porque têm algo a dizer, não porque temem ser esquecidos. E essa contenção é o que dá força às palavras. Você quer saber o segredo? Não é técnica, é energia. É a forma como seus pensamentos colorem sua postura, como suas convicções moldam seu tom, como sua autoimagem transparece em cada frase. Se você entrar em cada conversa pensando: preciso me diminuir, não posso ofender, preciso ser querido, sua linguagem vai te trair. Mas se você entrar com o pensamento: tenho valor a oferecer, estou aqui por um motivo, vou falar com clareza, suas palavras vão refletir autoridade naturalmente. Os estoicos praticavam isso todos os dias. Eles focavam apenas no que estava sob controle: seus julgamentos, suas escolhas, seu caráter.
E essa é a base da presença. Para falar como o 1%, você não começa com frases inteligentes ou truques de retórica. Você começa disciplinando o pensamento, treinando sua mente para acreditar no valor da sua perspectiva, abandonando o hábito da autodestruição, entrando em cada sala sabendo que você não está ali para implorar por voz, mas para contribuir com algo que ninguém mais pode trazer. Isso não garante aplausos, mas garante respeito. E no fim, respeito é a verdadeira moeda da comunicação poderosa. As palavras que estão matando sua autoridade. Agora vem a parte que dói. Você está em uma reunião ou numa conversa casual e, em vez de expor seu ponto com clareza, você faz isso. Acho que essa pode ser uma boa ideia. Talvez a gente devesse tentar assim. É só minha opinião, mas talvez funcione. Cada palavra de hesitação rouba a força da sua voz. O que poderia ser uma declaração clara vira algo que soa como incerteza. E as pessoas sentem isso na hora. A autoridade não depende só do que você sabe. Depende da confiança com que você expressa. A elite entende isso perfeitamente. E é por isso a linguagem deles é despojada de qualificativos desnecessários. Eles falam de um jeito que transmite confiança no próprio julgamento. E quando você confia nas suas palavras, os outros também confiam. Carl Jung disse: "Você é o que faz, não o que diz que fará." Na comunicação, a forma como você fala revela se você está pronto para agir. Se você permeia suas palavras com dúvida, mostra que sua convicção não se enraizou. Mas se expressa com firmeza, mostra que está preparado para defender o que disse. E as pessoas reagem à energia da certeza, ou à falta dela. Linguagem fraca sinaliza hesitação. E hesitação diz aos outros que você não está pronto para liderar. Não importa se você é a pessoa mais inteligente da sala. Se você soar inseguro, sua voz não será ouvida. Quantas vezes você descartou a sugestão de alguém, não porque a ideia estava errada, mas porque a pessoa a expressou de um jeito que não parecia digno de atenção? Aristóteles disse: "Somos o que fazemos repetidamente." Excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. O hábito de suavizar as palavras é o oposto da excelência. É autossabotagem. E ao repetir isso, você treina os outros a te verem como inseguro, mesmo quando você não está. Mas e o hábito de falar com clareza? Esse remodela tudo. Não só como os outros te veem, mas como você se vê. E não se engane, não é arrogância. Falar com certeza não significa que você sempre tem a resposta certa. Significa que você valoriza a sua perspectiva o suficiente para expressá-la com clareza, sem pedir desculpas. Sêneca lembrou: "Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis." Quando você hesita em declarar sua verdade diretamente, você complica a comunicação, você adiciona frases nervosas quando tudo que era necessário era uma voz firme e uma frase simples. Olha a diferença. Talvez a gente devesse considerar fazer esse projeto diferente. Versus: "Esse projeto vai avançar mais rápido se mudarmos a abordagem." Sentiu a diferença? A segunda não é só mais clara. Ela define direção, indica às pessoas para onde se mover. A primeira convida à dúvida, à hesitação, ao debate. A diferença não está na ideia, está na confiança por trás dela. E tem mais, sua linguagem molda sua própria psicologia. Se você constantemente diz "acho que posso", em vez de "vou", você está condicionando sua mente a acreditar que sua confiança é condicional. Frágil, dependente da aprovação dos outros. Mas quando você elimina a suavidade e declara suas intenções diretamente, você começa a reestruturar sua autoimagem. Epiteto ensinou: "Primeiro diga a si mesmo o que você quer ser. Depois faça o que precisa fazer." Isso começa com palavras. Se você disser a si mesmo que está incerto, vai agir incerto. Se disser que está claro, vai agir com clareza. Sua fala não é só comunicação, é treinamento para sua identidade. E tem outra armadilha escondida aqui: o desejo de ser querido. Muitas pessoas usam palavras suaves não por falta de ideias, mas por medo de julgamento. Querem evitar parecer diretas demais, firmes demais, confiantes demais, como se a própria confiança pudesse ofender.
Mas a verdade, as pessoas respeitam quem se mantém firme nas palavras. Elas podem não concordar sempre, mas vão ouvir. E a longo prazo, respeito vale muito mais que aprovação. Aprovação desaparece, respeito perdura. Então, como escapar dessa armadilha? Comece observando as palavras que você usa no dia a dia. Perceba quando diz, eu acho ou eu sinto que. Pergunte a si mesmo se a frase ainda faria sentido sem elas. Na maioria dos casos, faz. E sua melhor. Pratique substituir, talvez pudéssemos por deveríamos. Trocar, possivelmente isso vai funcionar, por isso vai funcionar. No início pode parecer desconfortável, como se você estivesse se expondo demais. Mas com o tempo, você vai ver como as pessoas reagem diferente. Você vai notar que suas palavras alcançam um alcance maior, que sua presença fica mais forte, sem que você precise aumentar o volume. Os estoicos se treinaram para falar com intenção, não com ruído. Eles não desperdiçavam palavras porque viam a fala como reflexo do caráter. Para eles, cada frase era uma oportunidade de expressar disciplina, clareza e razão. Se você quer se comunicar como os poucos que realmente influenciam o mundo, precisa começar eliminando as palavras que te enfraquecem. O que resta é mais forte. Não porque é mais alto, mas porque é claro, direto e confiante. Linguagem fraca é a corrente invisível que mantém as pessoas presas na multidão. Quebre essa corrente e sua voz vai começar a se elevar. Numa sociedade onde a maioria se esconde atrás de desculpas e qualificativos, a própria certeza se torna rara e, portanto, poderosa. Falar como a elite é falar como se suas palavras merecessem se sustentar por si mesmas. E uma vez que você faça isso, elas vão se sustentar. O momento em que você perde tudo. Quando a emoção toma o controle. Pense nos momentos em que você perdeu credibilidade. Muitas vezes não tinha a ver com o que você disse, mas como você disse, palavras que poderiam ter peso acabaram soando fracas. Não porque o pensamento estava errado, mas porque a emoção tomou conta e obscureceu a fala. Quando sua voz se eleva por frustração, quando seu tom treme de raiva ou defensividade, quando suas palavras jorram como uma torrente sem ordem, as pessoas param de ouvir sua mensagem e começam a reagir ao seu estado. Emoções intensas fazem você parecer reativo, não confiável. E num mundo onde a confiança é tudo, soar incerto é uma das formas mais rápidas de perder respeito. Os estoicos sabiam disso muito bem. Eles se treinavam diariamente para manter a compostura, para nunca dar às circunstâncias externas o poder de ditar suas respostas. Epiteto lembrava: não é o que acontece com você. É como você reage a isso que importa. Da próxima vez que alguém te provocar, que algo te irritar numa conversa importante, faz o seguinte. Antes de responder, respira fundo. Conta até 3. E escolhe suas palavras com a mesma precisão que um cirurgião escolhe o bisturi. Depois me conta aqui. Conseguiu manter a compostura ou a emoção venceu? Não tem resposta certa ou errada. É treino. Os estoicos treinavam isso diariamente por décadas. Se você experimentar e conseguir, deixe um comentário aqui com a palavra autodomínio. Isso não é só para mim ver. É para você celebrar sua pequena vitória e para outros aqui verem que é possível. Porque dominar não só perguntas, mas toda a arte estoica da comunicação e presença exige prática constante. E aqui é o seu laboratório. Cada vídeo é um treino. Cada conceito é testado na realidade, não só na teoria. Se você quer continuar nessa jornada, se inscreve no canal. Porque aqui está a verdade nua. Se suas reações são regidas pelo caos, suas palavras não podem ter autoridade. Pense na comunicação como um espelho. Quando você fala, as pessoas não estão só ouvindo suas palavras, estão lendo o estado da sua mente refletido nelas. Se sua mente está inquieta, ansiosa, inflamada pela emoção, o reflexo é distorcido. Suas palavras podem ser verdadeiras, mas vêm embrulhadas num pacote que faz os outros duvidarem. Por outro lado, quando seu mundo interior está calmo, sua comunicação é estável e as pessoas instintivamente confiam nela. Carl Jung observou: o pêndulo da mente oscila entre o bom senso e o absurdo.
não entre o certo e o errado. Em outras palavras, quando a emoção toma conta, até pensamentos inteligentes podem se transformar em absurdos. Sem equilíbrio, seu discurso se torna menos sobre clareza e mais sobre catarse. E essa mudança te custa influência. Líderes que superam essa armadilha não são desprovidos de sentimento. Eles vivenciam raiva, frustração, paixão como qualquer um. A diferença? Eles se recusam a deixar essas emoções transbordarem livremente no discurso. Imagine uma folha de grama ao vento. Ela se curva, se move, mas nunca quebra. Líderes que dominam suas emoções são assim, flexíveis, mas inabaláveis. Não resistem ao vento, mas também não quebram sob sua força. E quando falam, a calma sob pressão cria uma aura de força. As pessoas confiam nas palavras deles, não porque são as mais barulhentas, mas porque são as mais firmes. Sêneca escreveu: nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrenta a adversidade, pois ele não é permitido aprovar a si mesmo. A adversidade é onde as emoções surgem mais rápido. Uma discussão acalorada, uma rejeição pública, um desafio inesperado. Esses momentos te tentam a reagir impulsivamente. Mas também é onde você pode provar sua compostura. Cada vez que você escolhe palavras ponderadas, em vez de explosões emocionais, você constrói credibilidade. Cada vez que se mantém firme com razão calma, em vez de gritar para ser ouvido, você demonstra força. Confiabilidade não se constrói em momentos de conforto. Ela se constrói quando a emoção poderia ter assumido o controle, mas não o fez. Pense em como as pessoas reagem diante de dois líderes em crise. Um levanta a voz, culpa os outros, deixa a frustração guiar cada palavra. O outro abaixa o tom, faz perguntas e identifica calmamente o caminho a seguir. Quem inspira confiança? Quem você quer seguir? A escolha é óbvia. Palavras ditas com lógica, clareza e autocontrole têm peso, porque são raras. A maioria é puxada como marionete pelos próprios sentimentos. Então, quando você conhece alguém que não é, você instintivamente respeita. Isso não significa suprimir completamente as emoções. Os estoicos não negavam que os humanos sentem profundamente. Eles só se recusavam a ser escravizados por esses sentimentos. Marco Aurélio aconselhou a si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Quando você entende isso, não permite mais que cada irritação ou explosão de raiva dite sua fala. Você filtra as emoções pela razão. Deixa a paixão alimentar a clareza em vez de distorcê-la. E ao fazer isso, você protege suas palavras de se tornarem armas contra você mesmo. Há também um poder prático na fala comedida. Palavras calmas cortam o ruído de uma forma que explosões de raiva nunca conseguem. Pense na última vez que alguém gritou com você. Você se sentiu persuadido ou na defensiva? Agora pense na última vez que alguém discordou de você, apontando calmamente falhas no seu raciocínio com firme convicção. Esta última é muito mais difícil de ignorar. A raiva provoca resistência, mas a lógica apresentada com calma convida à reflexão. As vozes mais fortes não são as que gritam mais alto. São as que permanecem inabaláveis quando os outros perdem o controle. Platão disse: a primeira e melhor vitória é vencer a si mesmo. Dominar sua fala sob pressão é exatamente isso. Uma vitória sobre si mesmo. Sobre a parte de você que quer atacar, provar algo, descarregar a frustração no momento. Cada vez que você reprime esse impulso e escolhe a razão, você fortalece sua capacidade de liderar, de influenciar, de ser confiável. Com o tempo, essa disciplina se torna parte da sua presença. As pessoas começam a esperar firmeza de você, e essa expectativa aprofunda o respeito delas. Grande parte do discurso da elite se resume a esta verdade simples. Se suas palavras forem calmas, comedidas e firmes, você projetará força sem precisar levantar a voz. Num mundo onde o ruído é constante, onde emoções correm soltas, onde as pessoas reagem mais do que refletem, o raro indivíduo que fala com compostura sempre se destacará. Não é só o que você diz. É a maneira como você carrega a tempestade dentro de si que determina se sua voz será lembrada ou esquecida. E quem controla suas emoções não domina só a fala, domina a si mesmo.
A autoridade que ninguém precisa exigir. A autoridade é frequentemente mal compreendida. Muitos presumem que se trata de ser a voz mais alta na sala, aquela que domina todas as conversas, que interrompe os outros até que todos sejam forçados a ouvir. Mas a autoridade verdadeira não é sobre volume, não é sobre força, é sobre presença, intenção, clareza. É a diferença entre alguém que fala só para preencher o silêncio e alguém que fala de uma forma que faz os outros pararem e prestarem atenção. Pense em como a autoridade se sente em ação. Não é um fluxo interminável de palavras. Não é um discurso sobrecarregado de detalhes. É o golpe certeiro de algumas frases deliberadas que cortam o ruído. Os estoicos entendiam isso. Sêneca escreveu: "Se você deseja ser amado, ame." O ponto era simples. Se você quer influência, viva de uma maneira que a incorpore. O mesmo vale para a autoridade no discurso. Se você quer que suas palavras tenham importância, elas devem ser ditas como se já tivessem. Isso significa não divagar, não se perder no tempo, não se desculpar antes de expor seu ponto. Pense na última conversa importante que você teve. Você falou como alguém que já sabia o que estava fazendo? Ou se perdeu tentando justificar cada palavra? No momento em que você questiona ou explica demais, o peso das suas palavras começa a evaporar. A autoridade não está só no que você promete, está em como você entrega. Se seu tom demonstra convicção, se sua escolha de palavras demonstra clareza, as pessoas percebem sua seriedade antes mesmo de analisarem seu ponto. Autoridade é a expressão viva da certeza. É quando sua crença interior é tão firme que suas palavras exteriores soam como aço, diretas, firmes, fundamentadas. A elite não precisa gritar, porque o tom já carrega esse aço. Outra marca de autoridade: o respeito pelo tempo, o seu e o dos outros. Líderes não desperdiçam palavras porque não desperdiçam minutos. Reconhecem que toda troca tem um custo, por isso afiam o discurso como uma lâmina. Pense numa lâmina. Ela não tenta cobrir tudo. Ela corta exatamente onde precisa. Autoridade é assim. Uma palavra precisa, dita no momento certo, tem muito mais impacto que 10 minutos de explicações esparsas. Mas autoridade não é só eficiência, é também direção. Quando você entra numa sala sem clareza de propósito, fica à mercê das agendas alheias, acaba reagindo, adicionando comentários vazios, se desviando pelas tangentes. A elite evita isso porque prepara a mente antes de falar. Eles se perguntam: qual é o resultado que eu quero desta conversa? Essa pergunta molda a forma como se comunicam. Se o resultado é clareza, eles falam para esclarecer. Se é decisão, falam para decidir. É por isso que suas palavras causam impacto. São guiadas pela intenção. Sem intenção, autoridade não pode existir. Se você quer que os outros confiem nas suas palavras, precisa primeiro disciplinar os pensamentos por trás delas. Autoridade cresce no solo do autodomínio. Uma pessoa que não consegue dirigir a própria mente não pode esperar que os outros sigam seu exemplo. É por isso que pessoas constantemente dispersas, ansiosas, inseguras, têm dificuldade em projetar autoridade. O caos interior transparece na fala, e cada frase soa instável. Mas a pessoa que domina sua mente fala com um tom de calma e certeza que os outros podem sentir. Há também algo magnético em alguém que fala menos, mas significa mais. Quando uma pessoa com verdadeira autoridade fala, o silêncio acompanha suas palavras. Não porque ela o exigiu, mas porque as pessoas instintivamente sentem que algo valioso foi dito. Compare isso com alguém que domina o ar com comentários intermináveis. Eventualmente as pessoas se desligam. O peso da autoridade não está no quanto você diz, está na profundidade com que suas palavras são sentidas. Quanto menos palavras e mais deliberadamente você usa, mais profundo se torna o impacto. Jung observou que as pessoas projetam suas próprias incertezas nos outros. Se você parecer inseguro, quem ouve projetará dúvidas nas suas palavras. Se você parecer claro, projetarão confiança. Autoridade, portanto, não é só sobre o que você carrega dentro. É sobre o que você comunica externamente. Sua linguagem corporal, seu tom de voz, sua postura, tudo isso molda suas palavras antes mesmo de elas serem ditas.
A autoridade se manifesta quando você se senta ereto, olha diretamente, fala diretamente. Quando você parece firme, as pessoas presumem que suas palavras também são firmes. No fim das contas, o peso da autoridade não está no ruído, está na clareza. Não está na força, mas na compostura. Está na maneira como você corta uma conversa com precisão, deixando para trás algo memorável e útil. Em vez de ecos dispersos. Falar como a elite é tratar cada palavra como se importasse. Porque importa mesmo. Cada frase é uma marca. Cada frase é uma chance de aprofundar o respeito. Ou enfraquecê-lo. Autoridade não é conquistada exigindo atenção. É conquistada incorporando tal clareza e autodomínio, que a atenção é dada livremente. E uma vez que você entenda isso, nunca mais desperdiçará palavras, porque saberá o verdadeiro peso que elas carregam. O poder oculto das perguntas certas. A maioria acredita que, para soar poderosa, precisa ter as respostas sempre à mão, como se a autoridade viesse de nunca ser pego em dúvida. Mas a verdade é bem diferente. A autoridade verdadeira, aquela que impõe respeito em qualquer ambiente, não se constrói fingindo saber tudo. Ela se constrói em saber como direcionar a atenção, aguçar o foco, guiar a mente dos outros em direção à clareza. É por isso que a elite não desperdiça energia tentando impressionar com respostas intermináveis. Eles usam perguntas como ferramentas, eliminando a confusão, criando espaço para insights. Carl Jung disse, fazer a pergunta certa já é metade da solução de um problema. Esse princípio separa líderes de seguidores. Uma pergunta poderosa não só revela verdades ocultas, como também te posiciona como a pessoa que enxerga além da superfície. Pense em quantas vezes as pessoas recorrem a perguntas superficiais que não acrescentam nada. Como vai? Está tudo bem? Essas perguntas são educadas, mas vazias. Produzem respostas igualmente vazias. Compare isso a perguntar: qual é o maior obstáculo que você está enfrentando agora? De repente, a conversa muda. Você passou de uma abordagem superficial para um mergulho direto no cerne da questão. Essa única pergunta sinaliza não só que você está prestando atenção, mas também que se importa em descobrir o que realmente importa. E naquele momento, sem exigir nada, você começa a moldar a direção do diálogo. As pessoas se inclinam instintivamente para quem traz clareza. Porque clareza parece liderança. A arte de fazer perguntas melhores está enraizada na disciplina estoica da percepção. Marco Aurélio frequentemente escrevia sobre olhar as coisas como realmente são, eliminando a distração e o fingimento. Se você se sente angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E você tem o poder de revogar isso a qualquer momento. Perguntas estratégicas ajudam as pessoas a revogar as histórias falsas que contam a si mesmas e a encarar o problema real subjacente. Em vez de aceitar a resposta superficial, você convida os outros a enxergar com mais clareza. E ao fazer isso, você se estabelece como aquele que pode conduzi-los à resolução. Autoridade construída sobre perguntas é mais sustentável que a autoridade construída sobre respostas. Por quê? Porque as respostas podem ser contestadas. Mas a pergunta certa não pode ser ignorada. Uma afirmação ousada pode provocar resistência. Mas uma pergunta bem formulada força a reflexão. Mesmo que alguém não responda em voz alta, a pergunta permanece na mente, silenciosamente percorrendo os pensamentos. A elite entende esse poder psicológico. Eles não fazem perguntas aleatoriamente, as projetam cuidadosamente. Moldando conversas como um artista, molda o barro. Cada pergunta aproxima a discussão da verdade, da decisão, do progresso. As pessoas frequentemente exageram problemas nas próprias mentes, deixando o medo distorcer a perspectiva. Ao perguntar, que evidências você tem para isso? Ou, que dados sustentam isso? Você ajuda a dissipar a névoa da emoção e traz a pessoa de volta à lógica. Nesse momento você não está só guiando a conversa, está fundamentando ela na realidade. E manter os outros no chão é um dos maiores sinais de autoridade. O que torna essa prática ainda mais poderosa? Ela não exige que você seja a pessoa mais inteligente da sala. Exige que você ouça.
observe e saiba como atingir o cerne de uma questão com precisão. Platão disse: um homem sábio fala porque tem algo a dizer. Um tolo porque precisa dizer algo. Fazer perguntas fortes protege você da armadilha de falar só para preencher o silêncio. Em vez de congestionar uma discussão com mais palavras, você abre espaço para que outros revelem verdades que nem sequer haviam considerado. Ao fazer isso, você se torna a pessoa que muda a trajetória da sala, sem precisar dominá-la. O questionamento estratégico também é uma forma de construir confiança. Quando você faz as perguntas certas, as pessoas se sentem vistas. Reconhecem que você não está ignorando elas com respostas ensaiadas, mas sim tentando entender o cerne das dificuldades ou das perspectivas. Isso te rende algo mais valioso que atenção. Rende respeito. E uma vez que o respeito é concedido, a influência surge naturalmente. Os melhores líderes sabem que as pessoas seguem não porque lhes é ordenado, mas porque acreditam que o líder vê algo que elas não veem. As perguntas são a ponte para essa crença. Essa habilidade não surge da noite para o dia. Requer prática. Exige resistir à vontade de se precipitar em dar sua opinião. E em vez disso, parar para formular a pergunta certa, exige que você pense não só no que precisa ser resolvido, mas também em como a outra pessoa vai processar isso. Aristóteles disse: a marca de uma mente educada é ser capaz de entreter um pensamento sem aceitá-lo. Grandes perguntas convidam à reflexão sem forçar conclusões, abrindo espaço para reflexão e discussão. É assim que o diálogo genuíno se desenvolve. E o diálogo genuíno é onde a autoridade prospera. Então, da próxima vez que estiver numa reunião, negociação ou até numa conversa pessoal, lembre-se desta verdade. Você não precisa saber tudo. Você não precisa carregar o fardo de sempre ter a resposta perfeita. O que você precisa é da capacidade de guiar os outros em direção à clareza, com perguntas bem formuladas. No momento em que faz isso, você se transforma, de alguém tentando se provar, em alguém a quem os outros naturalmente recorrem em busca de orientação. É assim que a elite usa as palavras, não para exibir conhecimento, mas para revelar o que os outros nem sabiam que precisavam ver. E depois de dominar isso, você verá que as pessoas começarão a seguir seu exemplo. Não porque você as forçou, mas porque suas perguntas iluminaram o caminho a seguir. A disciplina que multiplica o peso das suas palavras. A maioria não percebe o quão rápido suas palavras perdem valor quando se recusam a parar de falar. Acreditam que, adicionando mais detalhes, repetindo-se, suavizando a mensagem, soarão mais convincentes. Na verdade, acontece o oposto. Quanto mais você circunda o ponto, mais fraco ele se torna. Confiança na fala não vem de inundar o ar com palavras. Vem de saber quando parar. Uma única declaração proferida com clareza e moderação geralmente tem mais peso que uma longa explicação. Assim como um avião precisa pousar, suas palavras precisam chegar a uma conclusão. Se você continuar circulando, o ouvinte fica inquieto e o impacto da sua mensagem se evapora. A disciplina da contenção é o que separa comunicadores comuns dos poucos cujas vozes carregam verdadeira autoridade. Contenção não significa frieza ou distanciamento. Significa valorizar a força do silêncio tanto quanto a força da fala. O silêncio dá espaço para as palavras respirarem. Dá ao ouvinte tempo para refletir, absorver, considerar. Sêneca escreveu: é a qualidade e não a quantidade que importa. Isso se aplica não só à vida, mas diretamente à comunicação. Pessoas sem confiança enterram seus pensamentos sob infinitas camadas de justificativas. Pessoas seguras de si confiam que algumas palavras claras são suficientes. E os outros instintivamente respeitam isso. Quando você diz algo uma vez, com firmeza e sem excessos, você confere gravidade às suas palavras. Carl Jung acreditava que em todo caos existe um cosmos. Em toda desordem, uma ordem secreta. O mesmo princípio se aplica à forma como falamos. Devagar é uma espécie de caos verbal. Sugere que seus pensamentos estão dispersos, que você ainda está em busca de ordem. Mas quando você fala com moderação, eliminando o ruído,
você revela a estrutura oculta do seu pensamento. As pessoas começam a sentir que você é alguém que já realizou o trabalho de clareza interior. Essa impressão cria confiança, e confiança é a base da influência. A disciplina da contenção, portanto, não consiste em reter a verdade, mas em transmiti-la com precisão e controle sereno. Pense na última vez que ouviu alguém que não parava de se repetir. A pessoa circulava o mesmo ponto repetidamente, talvez mudando as palavras, mas nunca acrescentando novo significado. No início, você pode ter ouvido atentamente, mas logo o cansaço se instalou. A mensagem perdeu o tom, e com ela, a credibilidade. Compare isso com alguém que falou diretamente uma vez, e depois permitiu que o silêncio carregasse o peso de suas palavras. Qual delas ficou na sua memória? Qual sou mais segura? É por isso que os grandes líderes e pensadores ao longo da história escolheram as palavras com cuidado e as proferiram com parcimônia. A autoridade nunca é demais, está na precisão. Aristóteles disse: quanto mais você sabe, mais percebe que não sabe. Os sábios entendem que seu papel não é sobrecarregar os outros com tudo o que poderiam dizer, mas sim focar no que realmente importa no momento. Palavras em excesso frequentemente revelam insegurança, uma necessidade oculta de ser validado, ou o medo de ser mal interpretado. Mas clareza não requer validação, requer coragem. Coragem para manter sua afirmação sem criar uma barreira. Coragem para confiar que o significado é forte o suficiente, sem repetição constante. A disciplina da contenção é, em sua essência, a coragem de deixar suas palavras se destacarem. Há também um ritmo na comunicação eficaz que a contenção protege. Imagine um músico que nunca permite pausas entre as notas. A melodia entraria em colapso sob o peso do som constante. São os espaços entre as notas que dão forma e significado à música. O mesmo se aplica à fala. Explicações em excesso, justificativas em excesso, tiram o ritmo da sua mensagem. Os melhores comunicadores, assim como músicos habilidosos, sabem quando fazer uma pausa, quando deixar o silêncio tomar conta do momento e quando encerrar a apresentação antes que ela se prolongue. Ao respeitar esse ritmo, eles criam uma comunicação que parece precisa, intencional e poderosa. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Na comunicação, não perca mais tempo tentando provar que seu ponto de vista é válido. Simplesmente fale como se fosse. Ao fazer isso, você sinaliza aos outros que confia no próprio julgamento. E quando as pessoas percebem isso, elas começam a confiar em você. A contenção cria um ar natural de autoridade. Não porque você está escondendo a verdade, mas porque demonstra disciplina na forma como a apresenta. Quanto menos palavras você usar, mais valiosa cada uma delas se torna. Isso não é fácil de praticar, especialmente num mundo onde todos correm para serem ouvidos, para se defender, para provar seu valor por meio de conversas intermináveis. Mas a maestria está em resistir a esse impulso. A contenção ensina você a tratar cada palavra como se ela tivesse peso, como se tivesse o poder de mudar o ambiente. A elite não persegue a atenção dizendo mais, ela a conquista dizendo menos. Cada frase é deliberada, cada pausa é intencional. E o resultado é que suas vozes perduram por muito tempo após o término da conversa. A disciplina da contenção é uma das formas mais elevadas de comunicação, porque exige o domínio de si mesmo, exige acalmar o medo interior que impulsiona o excesso de explicações. Exige confiança na própria clareza e a sabedoria de saber que o silêncio também fala. Praticar isso é elevar sua presença. Incorporá-la é impor respeito, sem jamais exigi-lo. E quando você aprender a conter suas palavras, descobrirá um paradoxo. Quanto menos você diz, mais é ouvido. A voz silenciosa que fala antes das suas palavras, mesmo antes de sua primeira palavra ser dita, o mundo já começou a ler você. Cada inclinação da sua cabeça, a maneira como seus ombros sobem ou descem, a velocidade dos seus movimentos. Esses sinais sutis moldam a impressão que você deixa. As pessoas pensam que comunicação é principalmente verbal, mas na verdade, o corpo muitas vezes fala mais alto que a língua. Confiança não está só no que você diz, está em como você se posiciona.
como se move, como você existe no espaço. Alguém que se porta com calma e firmeza projeta força sem esforço. Alguém que se curva, se inquieta, se encolhe em segundo plano, comunica dúvidas sem querer. É por isso que a elite presta muita atenção, não só às suas palavras, mas à história silenciosa que seu corpo diz. Se você quer ser respeitado, precisa primeiro decidir interiormente se portar como alguém digno de respeito. Ombros para trás, coluna ereta, movimentos comedidos. Esses sinais físicos não convencem só os outros. Eles começam a convencer você. Quando seu corpo reflete força, sua mente começa a segui-la. E quando os dois estão alinhados, sua presença se torna inegável. É por isso que até o silêncio, quando carregado com compostura, tem poder. Uma pessoa quieta e imponente, frequentemente, será ouvida antes de uma pessoa barulhenta e insegura. Carl Jung observou: em cada um de nós existe um outro que não conhecemos. Esse eu oculto frequentemente se revela através da linguagem corporal. Você pode dizer palavras de confiança, mas se suas mãos tremerem, se seus olhos se desviarem, se sua postura ceder, o eu não dito traiu a verdade. As pessoas percebem essa contradição, muitas vezes inconscientemente, sentem que algo não está alinhado, e a confiança em você enfraquece. Mas quando suas palavras e seu corpo combinam, quando ambos dizem a mesma coisa, o efeito é magnético. Você não parece mais alguém que demonstra confiança, mas sim alguém que a personifica. Pense na última vez que você se sentiu atraído por uma pessoa numa sala, sem que ela sequer falasse. Talvez tenha sido a maneira como ela entrou. Lenta, deliberada, sem pressa. Talvez fosse a maneira como ocupava a cadeira completamente, sem se encolher como se estivesse se desculpando por ocupar espaço. Essa é a voz silenciosa em ação. Líderes verdadeiros muitas vezes não precisam afirmar sua autoridade em voz alta, porque sua postura, sua quietude, seu contato visual já definem o tom. A presença vem primeiro do corpo, depois da boca. E o mais notável, isso pode ser treinado. Seneca escreveu: estamos sempre reclamando que nossos dias são curtos e agindo como se não houvesse fim para eles. Na comunicação, muitos agem como se tivessem tempo ilimitado para causar uma boa impressão. Então desperdiçam, se inquietam, se arrastam, desviam o olhar. Mas a cada segundo, os outros estão tirando conclusões. Seu corpo é um mensageiro constante. E cada gesto fortalece ou corrói a impressão de autoridade. Tratar esses momentos como preciosos força você a agir intencionalmente. Como se cada movimento, cada olhar, fosse parte da sua mensagem. É por isso que a elite controla não só suas palavras, mas também sua presença. Não permitem que hábitos nervosos distraiam a atenção. Não deixam que a inquietação os traia. Em vez disso, usam a quietude como uma forma de força. Uma mão firme, repousando calmamente sobre a mesa, muitas vezes comunica mais que mãos inquietas, acenando sem parar. Alguns gestos deliberados têm mais força que 100 gestos frenéticos. A autoridade na linguagem corporal não vem de fazer mais, mas de fazer menos com maior intenção. Assim como a disciplina da contenção dá poder às palavras, a contenção nos movimentos dá poder à presença. Tenha confiança em como você se comporta. Deixe seu corpo refletir a firmeza que você deseja que os outros sintam nas suas palavras. Isso não significa rigidez. Autoridade verdadeira não é rígida. É relaxada, equilibrada, natural. Não é a postura congelada de alguém que se esforça demais, mas a tranquilidade serena de alguém que confia em si mesmo. Essa tranquilidade convida os outros a confiarem em você também. A voz silenciosa da linguagem corporal está sempre ativa. Esteja você ciente disso ou não. As pessoas a leem constantemente, respondem constantemente a ela, muito antes de você ter a chance de se explicar. A questão, então, não é se o seu corpo está se comunicando. Ele sempre está. A questão é se ele está comunicando força ou fraqueza, certeza ou dúvida, presença ou ausência. A elite opta por dominar essa voz, em vez de deixá-la ao acaso.
Sabem que, uma vez que seu corpo se alinha com suas palavras, você não precisa mais forçar a autoridade. Você simplesmente a carrega, e todos os outros a sentem. Um instrumento que você já possui, mas nunca treinou. Sua voz é a ponte entre seu mundo interior e o mundo exterior. Antes que as pessoas possam julgar suas intenções, antes que possam medir suas ideias, elas vivenciam sua voz. Se ela treme, desaparece ou se transforma num sussurro. Elas sentem hesitação, mesmo que suas palavras sejam sólidas. Se ela se ergue com força desnecessária, sentem atitude defensiva, mesmo que você esteja certo. Mas quando sua voz transmite clareza, firme mas não forçada, firme mas não fria, ela sinaliza convicção. Diz aos outros que você acredita no que diz e que o defende. E as pessoas confiam numa voz que parece confiar em si mesma. Essa confiança não acontece por acaso. Vem da disciplina, da prática, de moldar sua voz com o mesmo cuidado que você dedicaria a qualquer outro instrumento. Pense na maneira como um músico aprende a dominar seu instrumento. Eles não começam com apresentações barulhentas. Começam aprendendo o controle. Um violinista precisa treinar os dedos para se moverem com precisão. Um pianista precisa passar horas dominando escalas antes de poder se apresentar em salas de concerto. Sua voz não é diferente. Se você não praticar o controle, o volume, o tom, o ritmo, isso te trairá quando mais importa. Quando sua voz vacila ou falha sob pressão, revela uma desordem interior. Mas quando ela emerge firme e calma, mesmo em situações difíceis, demonstra que você construiu um cosmos interior, uma ordem na qual os outros podem confiar. As pessoas estão profundamente sintonizadas com os sinais vocais. Elas não só ouvem suas palavras, sentem o estado de espírito subjacente que elas carregam. É por isso que uma voz clara e equilibrada é um dos sinais mais poderosos de autoridade. Ela projeta não só som, mas presença. Um erro comum que as pessoas cometem é equiparar força vocal a volume. Gritar não torna você poderoso. Faz você parecer inseguro. A autoridade vocal verdadeira reside na ressonância, não na força. Uma voz calma que preenche o ambiente tem muito mais impacto que uma voz alta que se esforça para dominá-lo. Aristóteles disse: a pessoa autocontrolada é livre. Essa liberdade inclui a liberdade da compulsão de forçar a voz demais, de compensar demais. Quando você se liberta desse impulso, sua voz se torna natural, forte e persuasiva. Mas força vocal não se aplica só a discursos ou situações formais. Ela molda as conversas do dia a dia. Imagine duas pessoas dando a mesma instrução. Uma o faz em voz baixa, com um tom hesitante. Quase se desculpando por ocupar espaço, a outra profere as mesmas palavras com calma e firmeza, projetando certeza. Quem você segue? Quem você respeita? Não é o conteúdo que muda, é a entrega. As pessoas são programadas para confiar em vozes que soam certas. Quando você cultiva a força vocal, não está só mudando a forma como é ouvido, está mudando como é percebido. Esse cultivo exige paciência. Assim como fortalecer o corpo, fortalecer a voz é uma prática diária. Significa tomar consciência de quando você se dissolve em sussurros, quando apressa as palavras, quando deixa o nervosismo reduzir o tom. Significa praticar desacelerar, respirar e deixar que suas palavras tenham peso. Há também uma dimensão emocional na força vocal. As pessoas se lembram não só do que foi dito, mas também de como aquilo as fez sentir. Uma voz forte, firme e clara pode acalmar o medo, inspirar coragem ou criar confiança. A história lembra os líderes não só por suas ideias, mas pela maneira como suas vozes as levaram ao coração dos outros. Palavras são ideias, mas a voz lhes dá vida. Sem essa vida, até a maior ideia fracassa. Com ela, até verdades simples podem mover montanhas. Platão disse: o começo é a parte mais importante da obra. Cada vez que você fala, sua voz é o começo. Ela emoldura tudo o que se segue. Se você começar com hesitação, passará o resto da conversa subindo a ladeira, tentando se recuperar. Mas se começar com clareza, você define o tom imediatamente. E as pessoas estarão muito mais propensas a seguir sua liderança.
É por isso que força vocal não é opcional para quem quer impor respeito. É essencial. No fim das contas, sua voz é mais que som. É a prova externa da sua firmeza interior. A elite entende isso. E é por isso que trata a própria voz com a mesma disciplina com que trata seus pensamentos e ações. Com o tempo, à medida que você a aprimora, sua voz se torna algo maior que a fala. Torna-se presença. As pessoas não só ouvirão você, elas sentirão você. E essa é a marca de alguém que não só participa do barulho do mundo, mas se eleva acima dele, falando com a rara clareza e força que apenas o 1% do topo possui. A maneira como você fala molda a maneira como o mundo responde a você. E quando sua voz carrega força, os outros não podem deixar de ouvir. Lembre-se disso. A maestria começa dentro de você. E suas palavras são a prova dessa maestria interior. Você não precisa gritar para ser ouvido. Você precisa ter clareza. Você não precisa dominar conversas para ter autoridade. Você precisa ter presença. E presença vem de dominar sua mente, seu corpo, sua voz. Você pode continuar sendo invisível, deixando suas palavras se perderem no ar. Ou pode fazer o que os estoicos fizeram por 2000 anos. Treinar o pensamento antes da fala. Disciplinar a emoção antes da reação. Moldar a presença até que ela fale por você. Alguém cuja voz carrega peso sem precisar gritar. Autoridade sem precisar provar. Respeito sem precisar implorar. As pessoas não só ouvirão você, elas sentirão você. Isso já existe dentro de você. Sempre existiu. Continue essa evolução aqui no Percurso Estoico. O próximo vídeo na tela aprofunda esses princípios. Porque cada conceito que você domina te aproxima de quem você realmente pode ser.